Olá pessoal, depois de muitos pedidos quanto à Unifesp, fazer a Unifesp, principalmente a de Biologia, a gente vai fazer a prova inteira, mas nesse vídeo aqui só de Biologia, maneira direta, bem objetiva, como se fosse fazendo uma prova mesmo, sem aqueles vídeos longos. Então vamos lá, Unifesp 2026, Biologia primeiro, vamos lá. Primeira, o javaporco, também muito falado nas provas, principalmente nas aulas de genética, porque ele é um híbrido, ele não é necessariamente uma espécie nativa nossa. Ele nasceu do cruzamento entre o javali europeu e também do nosso porco do México. É o javaporco, que hoje é considerado uma praga no Brasil, tanto é que existem algumas leis no Brasil que permitem a caça do javaporco, principalmente pela destruição tanto da fauna quanto da flora nas regiões que eles existem. Ele deixou de ser apenas uma curiosidade genética para se tornar uma ameaça ambiental de proporções inéditas no Brasil. Esse animal é uma espécie exótica invasora e já ocupa vastas áreas em pelo menos 5 estados, do sul ao centro-oeste, e coloca autoridades diante de um desafio que mistura segurança alimentar, ótima palavra-chave, saúde pública e preservação da biodiversidade. Realmente são essas palavras-chave que a gente tem que pensar no javaporco. Vamos lá, na fotinho do nosso famigerado javaporco. Vamos lá. A que espécie pertence o javali europeu e o porco doméstico? Vamos lá. E aqui ele deu os nomes dele. Sus scrofa scrofa e o outro é o Sus scrofa domesticus. Qual que é a diferença entre eles? Vamos lá. Porque quando a gente vê essas palavras, a gente tem que lembrar que a primeira palavra, que é o Sus, se refere ao gênero desse animal, desse ser vivo, e a segunda palavra, escrofa, não é a espécie, é o epíteto específico. Que aí, nesse caso, quando eu junto um epíteto específico com o gênero, parabéns, esses dois formam a espécie. E o outro é a mesma coisa, o gênero sus com o escrofa. Essa é a espécie do javali europeu e do corpo doméstico e do porco doméstico. Então, nesse caso, é o sus escrofa. Se ele está pedindo a espécie, senhores, por favor, né? Grife pelo menos. Lembre que a gente não consegue deixar itálico. A primeira palavra, que é o gênero, tem que ser em letra maiúscula. E a segunda palavra tem que estar com a letra inicial minúscula. Vamos lá. Mas qual que é a diferença, professor, entre as questões do um ser escrofa, escrofa e o outro ser escrofa domésticos? Esse aqui, a gente fala que quando a gente adiciona uma terceira palavra na espécie, a gente fala que é uma subespécie. Na taxonomia, a gente não está tão familiarizado com isso. A gente vê mais o reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, família também, né? Não acabei não mencionando família. Então, a gente vê a subespécie. Tanto é que nós, seres humanos, também temos uma subespécie. Nós somos os Homo sapiens sapiens. Beleza? Porque também havia outros Homo sapiens. Boa. Por que o javaporco é classificado como uma espécie exótica? Vamos lá. Ele é considerado uma espécie exótica porque ele não é, olha só, é óbvio, né? Ele não é natural do Brasil, ele não é natural desse meio. Principalmente por ser uma união de um ser que é da Europa e um ser que é propriamente do Brasil. Então, por isso, ele é considerado uma espécie exótica, uma espécie que não é desse meio. E só complementando, mesmo que não é dessa questão, porque qual que é o problema das espécies exóticas? O problema das espécies exóticas é que muitas vezes elas não têm um predador natural. E às vezes nem o meio possui algumas resistências que controlam a população dessa espécie exótica. Que aí elas vão florescendo, vão cada vez mais se reproduzindo, aumentando o número populacional e, consequentemente, gerando dano à biodiversidade e também à nossa querida flora. Vamos lá. Explique por que a relação entre o potencial biótico e a resistência do meio influencia no crescimento populacional dos javaporcos no Brasil. Vamos lá. Por quê? Lembrando que o potencial biótico é o tanto que ele consegue ganhar de população. Se a gente colocar num gráfico, por exemplo, vou colocar aqui no cantinho, o potencial biótico poderíamos colocar com essa curva exponencial de crescimento, ou seja, em pouco tempo ele tem um crescimento gigantesco da sua população, do número da população. E nesse caso, como o potencial dele biótico ele é
muito evidente pelo fato de ser uma espécie exótica, a resistência do meio ela é limitada. Por exemplo, se a gente fosse um animal, um ser normal, que não é exótico, a gente poderia colocar mais ou menos assim essa curva de crescimento. Num primeiro momento, um grande crescimento, principalmente por essa adaptação às fases que tem no ambiente. Depois ele vem fazendo uma curva de estabilidade. Consequentemente, ele segue essa curva em linha reta. Na verdade, não é linha reta, né, pessoal? A gente é de leves ondulações, onde tem pequenas variações na população desse ser. E aqui a gente pode categorizar que essa diferença entre o potencial biótico e o crescimento real, a gente chama de resistência do meio. Vamos lá, expliquei, vamos fazer a resposta. Como seria uma resposta mais sucinta? Vamos lá. A gente pode falar que o nosso querido javaporco, ele tem um crescimento perto do potencial biótico, principalmente, ou melhor, em vez de principalmente, pelo fato de ele ter uma resistência ambiental muito menor que outros seres vivos. Consequentemente, ele aumenta o número da população de maneira exponencial. Relaçãozinha básica entre potencial biótico e resistência do meio, beleza? Dá para responder de uma maneira de uma linha e meia, direta, sem segredo nenhum. Muito bom. Vamos lá. 2. Pesquisadores da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma terapia que utiliza bactérias e vírus no combate ao câncer. Certos vírus já vêm estudados para infectar tumores e matar células cancerígenas. No entanto, o sistema imunológico humano pode destruir esses vírus, como resposta da defesa natural. Perfeito. Nesse estudo, bactérias geneticamente modificadas foram usadas para proteger esses vírus anticâncer de serem destruídos pelo sistema imunológico humano. Para enganar esse sistema imunológico, os pesquisadores inseriram vírus dentro de uma bactéria, que também atacam células cancerígenas. Olha que interessante. A bactéria foi usada pelos pesquisadores, foi a Salmonella typhimurium, uma espécie que migra naturalmente para o ambiente, rico em nutrientes, com baixo teor de oxigênio dentro de tumores. Beleza, uma vez lá, a bactéria invade as células cancerígenas, libera o vírus no interior e, por sua vez, libera o RNA viral diretamente no citosol dessas células. O que ele está querendo dizer no texto? Que eles descobriram, pelo menos eles estão estudando vírus, que consegue atacar as células tumorais para matar células cancerígenas. Só que, poxa, na hora que a gente coloca esse vírus no corpo, o nosso organismo propriamente já destrói esses vírus. Uma maneira de tentar mimetizar, uma maneira de tentar proteger esse vírus, insere uma bactéria. Essa bactéria consegue chegar nas células tumorais e, consequentemente, a bactéria libera o vírus. Vamos lá. Pergunta. Por que a Salmonella typhimurium a bactéria Salmonella typhimurium é anaeróbia facultativa? Ele está afirmando, é anaeróbia facultativa. Cite o processo metabólico em que essa bactéria utiliza oxigênio. Aqui que foi a confusão do pessoal. Lembrando, se é o processo metabólico, todo o processo, a gente está falando de respiração aeróbia. Lembra que é o único tipo de metabolismo energético que utiliza oxigênio. Muita gente colocou glicólise. Não esqueça, glicólise não usa oxigênio. É a única etapa da respiração celular que a gente não utiliza oxigênio. Tanto é que a glicólise é um precursor também da fermentação, que não usamos, por exemplo, também a questão de usarmos oxigênio. Respiração aeróbia, questão simples. Caso o RNA viral seja produzido no citosol na célula tumoral, que tipo de molécula orgânica, ou seja, gente, qual molécula orgânica será produzida a partir do RNA viral? A gente está falando de tradução. E qual é o nome da molécula orgânica produzida na tradução? A gente produz proteínas. É lógico, gente, não vamos escrever na hora da prova, que nem a gente está nos outros vídeos, respiração aeróbia e proteínas. Escreve de maneira sucinta. Qual é o processo? Cite o processo metabólico energético. O processo é respiração aeróbica. Ponto. Qual tipo de molécula orgânica será produzida? Será produzida as proteínas. Acabou. Excelente resposta. Não precisa ficar falando o processo metabólico energético em que essa bactéria utiliza o gás oxigênio é a respiração aeróbia. Não tem necessidade. Não perca tempo. Mas se quiserem colocar, fiquem à vontade, não estará errado e nem estará mais certo também do que os demais. Vamos lá.
Porque a terapia descrita no excerto não seria recomendada para uma pessoa recém-tratada devido a uma infecção por Salmonella typhimurium? Opa, interessante isso aí. Por quê? Porque se é uma pessoa recém-tratada a uma infecção, mesmo com o uso de antibióticos ou outro tipo de medicação, essa pessoa ainda tem no corpo, por ser recente, possui anticorpos específicos. Lembra que todo anticorpo é específico, é uma redundância a gente falar isso, mas mesmo assim é importante falar que são palavras-chave. Possui anticorpo específico para tais bactérias, ou seja, a gente vai atacar as bactérias primeiro, por isso que não daria certo. Então ela possui anticorpos específicos e vão atacar tais bactérias, consequentemente vai liberar o vírus antecipadamente e acaba com que o nosso organismo também ataca esses vírus, ou seja, não é recomendada essa terapia porque não vai funcionar. Dando sequência, cite a principal célula do sistema imunológico que reconhece e elimina por meio da liberação de perforina. Gente, isso aqui ficou básico. Falou de perforina, falou do nosso querido linfócito TCD8. Muito interessante. E aqui a gente já conseguia saber que ele que reconhece e elimina é o TCD8. Aquele que só demonstra, aquele que só organiza é o TCD4. Falou de perforina, linfócito TCD8. E ele falou, apenas cite. Olha as palavras-chave. Cite, não pediu para justificar. Até agora, as questões da biologia da Unifesp desse ano foram tranquilas. Por mais que na primeira a gente tinha que explicar um pouco de potencial biótico e resistência no meio, uma resposta bem simples. Essa na 2 também são respostas simples. A questão só de mencionar a questão de anticorpos ou mencionar que tem células de defesa que vão atacar essas bactérias. Não necessariamente você precisava falar que era um anticorpo. Daria super certo. Cite a principal célula, TCD8, linfócito TCD8. Questões, por enquanto, tranquilas, pensando numa Unifesp, né? Agora sim, questão 3, que é a questão que o pessoal teve um pouco mais de dificuldade, além de já ser botânica, porque realmente ele pede algumas explicações extras. Vamos lá. O potencial hídrico é uma medida de energia livre da água no sistema. Esse potencial indica a tendência da água a se mover de um lugar para outro, perfeito, ou regiões de maior potencial hídrico para regiões com menor potencial hídrico. Famosa osmose, né? O gráfico mostra as alterações fisiológicas produzidas pela desidratação em relação ao potencial hídrico aferido em megapascal, MPa. Em 3 grupos de plantas, temos as bem regadas, as que estão em estresse hídrico suave e de clima desértico. E aqui no nosso gráfico a gente dá uma analisada, né? Ó, as plantas bem regadas, olha como a questão dela, da questão o potencial hídrico envolvido. Olha, quando cada vez que ela vai perdendo água, vai ficando cada vez mais negativa até chegar no desértico. Ótimo, vamos lá. E aquecimento também dá crescimento, né? Olha a taxa de fotossíntese aqui, como uma é menor, outra é maior. Vamos lá. Vamos ver as perguntas que podem ajudar. Cite em qual dos 3 grupos de plantas indicados no gráfico das células apresentam maior turgência. Lembrando, turgência são as células que estão cheias, as células que estão completas. E se ela está cheia, a maioria das vezes estão cheias de água. Qual célula está realmente cheia de água? Gente, são as plantas bem regadas. É uma célula túrgida, que ela acumula muito água. Maior turgência. Lembrar daquela aula de membrana plasmática que o professor fala na questão de hemólise, quebra da célula, turgência. Por que essa célula não explode como uma célula animal? Lembrar da parede celular que impede isso. Tem muito dessa questão, turgência. Porque mesmo em potenciais hídricos menores que menos 2 megapascal, a transpiração foliar não cessa. Não cessa, gente, porque ela tem a famosa transpiração cuticular. A transpiração cuticular. Como assim? Se a gente está falando de transpiração foliar, a gente está falando de 2 grupos. A gente está falando da transpiração estomática e a gente também está falando da transpiração cuticular. São os 2 tipos de transpiração que tem nas plantas.
Lembrando que a estomática por volta de 90% da planta, 10% é cuticular. A estomática depende, logicamente, dos estômatos, que eles abrem e fecham dependendo das situações do meio, como gás carbônico, concentração de íons, principalmente potássio, concentração de algumas hormônios, principalmente o ABA. Há também a questão de ter ou não ter água, estresse hídricos. Então a gente tem o hormônio ABA, ABA, ácido abscíssico, questão do íon potássio, a questão da concentração de gás carbônico, a questão da concentração hídrica, que controla a transpiração estomática, além da luminosidade. E a cuticular, só que a cuticular, ela é constante, por isso que é essa palavra-chave. Por que a transpiração foliar na planta não cessa? Porque ela possui a transpiração cuticular, que é constante, independente do dia, se é de noite, independente com muita ou pouca água, independente de muito ou pouco gás carbônico. B. Qual é a ação do ABA, o ácido abscíssico, sobre o fluxo de íons potássio nas células estomáticas? Vamos lá. Quando a gente tem ABA, o que acontece? Quando a gente tem o famoso ABA, a gente tem a questão de que a saída de potássio. Olha que interessante. A gente tem a saída de potássio. Fluxo de íons potássio. O fluxo significa que é a saída de íons potássio. Só de responder isso está certo. Ação do ABA. O ABA tem ação de promover a saída. Olha, até escrevi errado aqui, né? Saída de potássio. Simplesmente isso. Mas o que acontece? Lembrando, se a gente está falando do ABA, a gente está falando de algumas questões. Vamos lá. Se a gente está falando do ABA, tem 3 principais características. Primeiro, é o fechamento dos estômatos. Fecha os estômatos. Por quê? Porque tem a saída de potássio, íons K+, consequentemente diminui o potencial osmótico e há o que? Saída de água. Quando o estômago perde água, a tendência dele é fechar. Por quê? Se o estômago estiver aberto, a planta vai perder muita água. Então, se ela já está em déficit hídrico, o estômago tende a fechar. Outra coisa que o ácido abscíssico faz, lembrando, por mais que o exercício não pediu, dormência das sementes, ou seja, deixa as sementes mais paradas, deixa as sementes não em desenvolvimento. Tanto é que quando a gente fala de ABA, a gente está falando do que? Inibir o crescimento. A gente inibe o crescimento da planta. É isso que o ABA faz. Resuminho simples, vamos lá. Só de responder isso. ABA promove o efluxo, a saída de potássio. Acabou. Consequentemente, se eu perco potássio, eu diminuo o potencial osmótico, perco água e, consequentemente, o estômago fecha. Vamos lá. Seguindo a B, por que a taxa fotossintética diminui, e realmente diminui, sobre o efeito da ABA em plantas submetidas a um potencial hídrico de -1 e -2? Por que acontece isso? Vamos lá. Uma questão tranquila também. O que acontece? Que quando as células estomáticas elas estão no potencial hídrico de -1, -2, elas estão em estresse hídrico. Consequentemente, o estômago tende a fechar. E se o estômago tende a fechar, o que acontece? Ele fechado diminui a concentração de CO2, ou seja, não tem entrada de CO2. E o CO2 é fundamental para a fotossíntese. Então, se eu não tenho CO2, ou melhor, está diminuindo, eu diminuo também a fotossíntese. Uma questão tranquila também, por mais que algumas vezes dá para assustar com a questão do gráfico, e principalmente botânica, que o pessoal, em suma maioria, tem dificuldade. Então, quando o efeito do ABA, o ABA tende ao estômago fechar. Se o estômago fecha, além do potencial hídrico estar baixo e também a questão do ABA, fecha o estômago. Vou até escrever aqui, fechar o estômago. Quando os estômagos fecham, não há entrada de gás carbônico. Se não tem entrada de gás carbônico, consequentemente diminui a fotossíntese, porque ele é a matéria-prima da fotossíntese. Por isso que a taxa de fotossíntese vai cair. Muito simples. Beleza?
questões diretas, tranquilas. Vamos lá. 4, mais uma historinha. Agora as questões de biologia voltaram a ficar tranquilas. Deficiência de vitamina D aumenta em 22% o risco para lentidão da caminhada na velhice. Vamos lá. Pesquisadores ressaltam que a lentidão na caminhada na velhice tem causa multifatorial. E a deficiência de vitamina D por um período de 6 anos seria uma delas. A vitamina D tem um papel importante no sistema musculoesquelético, pois atua nas células musculares, perfeito, regulando a entrada e saída de um íon. Que íon é esse? É o íon cálcio, lógico, que permite a contração muscular. Diz Mariane Marques Luiz, professora e pesquisadora da UFSCar. À medida que se envelhece, há uma redução da biodisponibilidade da substância precursor da vitamina D. Perfeito, porque a vitamina D não é simplesmente ela é a vitamina que a gente já atua, ela passa por várias etapas de precursores até ter a vitamina D ativa, que ocorre pelo afinamento da pele. E é exatamente isso. Também há uma diminuição do número de receptores da vitamina D nas células de diferentes tecidos, o que reduz a capacidade de síntese cutânea e distribuição da vitamina D aos tecidos. Mas é preciso cuidado, pois é sabido que a suplementação excessiva traz toxicidade, principalmente uma toxicidade hepática. Excelente. Cite o fator ambiental que permite a síntese de vitamina D na pele. Gente, o que a gente tem que fazer no ambiente para a gente ter a síntese de vitamina D na pele? Simplesmente por exposição solar. Por isso que fala que a gente tem que tomar sol. Pelo menos 5 minutos de sol na maior parte do corpo, ou seja, sem camisa também. Ou seja, mais, pelo menos nas últimas que a gente estava vendo algumas organizações de medicina, ou pelo menos de 10 a 15 minutos com roupa. Lembrando que evitar o sol das 10 às 14 horas pela alta incidência solar, então teria que ser o sol da manhã ou no sol da fim da tarde. Por isso que é tão importante, no ponto de vista de atenção primária, de saúde pública, a gente orientar os idosos da nossa região a eles caminharem. Além de caminhar, ser uma atividade física que possa promover a eles uma melhor saúde do corpo, além de também ser uma atividade que podem fazer em família para melhorar também a questão da qualidade de vida, também da absorção de vitamina D. Em qual tipo de tecido conjuntivo do corpo humano pode ocorrer algum dessa vitamina? Gente, um monte colocou tecido conjuntivo ósseo. Lembra, vitamina D não fica no osso. O que fica no osso é o íon cálcio, mas na verdade ele não fica em cálcio livre, ele fica na ordem de fosfato de cálcio. Fica o famoso CO3PO4,2. Só que nesse caso ele falou da vitamina D. Em qual tecido? Gente, a gente está falando da vitamina D. Lembra da vitamina ADECA? A, D, E e K? São vitaminas que a gente fala que são lipossolúveis, então ele tem que estar em algum tecido que é apolar. Nesse caso, é o tecido conjuntivo adiposo, é onde tem acúmulo de vitamina D. Onde tem parte adiposa é onde temos as vitaminas ADECAS. Mesmo que a vitamina K é produzida por bactérias, pelo menos o armazenamento delas são em estruturas apolares. Olha que interessante. Vamos lá. B. Por que a vitamina D no intestino humano influencia indiretamente a atividade do retículo sarcoplasmático nas células musculares? Vamos lá, tenta pensar, por que indiretamente ela vai acabar fazendo com que afeta as células musculares? A ação da vitamina D favorece... Qual que é a função da vitamina D? Favorece a absorção de cálcio, de íons cálcio, melhor dizendo, Ca+2. Consequentemente, ela regula a atividade do retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio nas células musculares. Só isso. Lembrar, a vitamina D no intestino, ela favorece a absorção de cálcio. E o retículo sarcoplasmático, principalmente nas células musculares, que a gente dá esse nome, é um acumulador de íons cálcio. Por quê? É o que a gente vai responder na sequência da B. Porque a atividade do retículo sarcoplasmático é fundamental para o movimento dos sarcômeros nas fibras musculares. Lembrando, o que é movimento do sarcômero nas fibras musculares? A contração do sarcômero, ou seja, diminuição, a gente fala que é contração muscular, através das fibras de actina e miosina,
que são a fibra menor, mais fina e a mais grossa. Lembrando que quando a actina e a miosina contraem, a gente faz o que? A redução do sarcômero. Parabéns, você tem uma contração muscular. Por que a atividade do retículo sarcoplasmático é fundamental? Porque esse retículo, libera cálcio. E o cálcio é fundamental para a contração muscular. E o que o cálcio faz na contração muscular? Até aqui já estava certa. Aqui você já estava com nota máxima. Ela polariza, essa é a palavra mais chave que a gente pode escrever. Ela polariza as fibras de actina com miosina. É lógico que as explicações não é tão simples assim, mas é um excelente resumo falar a palavra polariza. Qual que é a ação do cálcio da contração muscular? Polariza as fibras musculares. No conteúdo assinado, a gente tem também explicando todo como é que funciona a contração muscular, de uma maneira bem explicada e objetiva. Então tem que entender que o retículo sarcoplasmático ele libera cálcio, porque ele já armazena, consequentemente gera a contração muscular através da polarização, ou seja, ele polariza as fibras de actina e miosina. Beleza? Uma excelente questão também. Agora, a questão que a maioria errou. Ou seja, se teve uma questão que o pessoal errou, foi essa aqui. Principalmente a A, nem foi a B, né? Vamos lá, para concluir. A atrofia muscular espinhal, a AME 5Q, é uma doença neuromuscular, olha, hereditária autossômica recessiva. Então, se é autossômica, está falando de azão azinho. Não estamos falando de XY, senão seria alossômica. Causada por mutações no gene SMN1. Que isso impede a produção de uma proteína SMN funcional vital para os neurônios motores. O gene SMN2, quase idêntico ao SMN1, difere apenas por uma base nucleotídica, C por T, citosina por timina, que gera a exclusão do exon 7 e proteínas truncadas ou instáveis. Apesar disso, o gene SMN2 também ocasiona uma pequena produção de proteínas SM funcionais. O medicamento nusinersen é um oligonucleotídeo antissenso, um ASO, que se liga ao RNA mensageiro do gene SMN2 e impede a exclusão do exon 7 durante splicing, promove a maior produção da proteína SMN funcional, melhorando as manifestações clínicas, ou seja, o SMN1 é o principal. O SMN2 não é o principal, ele ajuda, mas não é o principal porque ele dá uma tiradinha no exon 7. Então vamos lá. Então aqui ele mostrou um indivíduo saudável e também aqui um indivíduo com AME. Vamos lá. Considere que os alelos MZ1 e MZ1 representam respectivamente as formas funcionais e mutantes do gene SMN1. Beleza. Então nesse caso aqui, se é a parte funcional e mutante, então aqui seria funcional, que é o gene SMN1, e aqui que seria o mutante, é o MZ1. Enquanto o alelo MZ2 representa o gene SMN2, então MZ2 e aqui também MZ2. Muito bom. Vamos lá, a pergunta. Qual o genótipo de uma pessoa com AME? Genótipo, uma pessoa com AME para o gene SMN2. Então, para o gene SMN2, então vamos lá. Para esse gene acontecer, a gente tem que ter, se ele é homozigoto, como ele bem falou aqui, a gente tem que ver que, primeiramente, se ele é doente, ele tem que ser obrigatoriamente MZ1, MZ1. Lembrando que é autossômica recessiva, tem que ser doente. Para atuar o M2, que aí ele vai ser M2, M2, por ser homozigoto, como ele bem falou. Questãozinha que a maioria das pessoas erraram, porque muitas colocaram M1, M2. Outros nem sabiam o que tinha que fazer. Mas lembrando que para ter, então, a situação do M2 em atividade, o M1 ou MZ1, ele tem que ser recessivo, como ele falou aqui no começo do exercício, né? Autossômica recessiva. Dando sequência. Qual tipo de mutação estrutural possibilita aumentar o número de cópias? Gente, se aumentar o número de cópias de um gene, a gente só está falando de um tipo, que é a duplicação
gênica. Aumentar o número de cópias é duplicar, é a duplicação gênica. Não é translocação, não é deleção, é duplicação. B. Agora a questão fica mais tranquila. Em que consiste o splice em uma molécula de RNA? O que é o splice, gente? É a retirada dos introns. Questão que está sendo mais evidente nos últimos anos. Retirada dos introns. Como assim os introns? Vamos dar uma pequena aulinha aqui muito simples. Vamos lá. Quando a gente vê aqui, esse é o nosso RNA mensageiro. Só que nesse caso, ele é imaturo, é um pré-RNA. Ele acabou de ser transcrito. E quando ele vai sair da célula, vamos dar uma análise mais profunda nesse RNA, como que ele ficaria? Ele tem essa porção aqui, que a gente chama de EX, que são os exons, que eu vou explicar já. E também temos as porções em verde, que eu quis colocar a cor verde, que são os introns. E o que são os exons e os introns? Exons são genes expressivos. De introns, genes inexpressíveis. São genes que a gente não quer usar, não fica legal. Por isso, o que significa quando a gente vai fazer um splice? Um splice, nesse caso, é quando a gente tem a retirada dos introns, mantendo assim apenas exons, genes expressivos, para a gente poder fazer a tradução. Agora a gente tem um RNA mensageiro maduro. Explicaçãozinha básica. Vamos lá. Por que o medicamento nusinersen, ao impedir a exclusão do exon 7, pode ser considerado um indutor do splice alternativo? Vamos lá. Porque o splice alternativo significa que é a retirada de, infelizmente, um exon junto com os introns. Enquanto o splice alternativo faz isso, ele acaba fazendo um outro tipo de proteína. Então, nesse caso, quando ele impede a exclusão do X7, ele é um indutor do splice alternativo, porque o splice alternativo é a retirada de algum exon junto com os introns. Então, eu tiraria, por exemplo, se eu quisesse mencionar, eu tiraria esse exon. Questõezinhas super tranquilas. Essas foram as 5 questões da Unifesp desse último ano 2026 para a entrada, questões bem direcionadas, muita interpretação de texto e principalmente ele quer que você conte uma historinha, beleza? É isso, pessoal.